Vem cá, pastor Jairon. É Jairon. Tem um N no final e não é Jairon, como ele me ensinou há muitos anos atrás lá no Maranhão. Do mesmo jeito que não é Robson, tem um Robson ali, ó. Do mesmo jeito que não é Robson, não é Jairon. Então é Robson e é Jairon. Pastor Jairon é um grande líder, foi líder da Juventude Batista Brasileira. E é através desse link da Juventude Batista que eu estive lá na igreja dele já duas vezes. Ele é pastor da Igreja Batista Luz e Vida, lá em São Luís do Maranhão. E ele é também diretor de um colégio lá em São Luís. E eles estavam aqui, ele com a esposa, lá na Paulista, vieram para um encontro de educação, estão indo embora daqui a pouco. Por isso eu já quero me despedir de você, que você não sinta muito a minha falta, mas daqui a pouco eu estou de volta. Assim que ele terminar de pregar, nós vamos pegar o carro, eu vou levá-los no aeroporto, por causa do voo dele, e aí eu volto para cá para a gente acabar de mastigar um negócio ali juntos. Então, pastor Jairon estava aqui, me mandou uma mensagem, eu estou aqui na Paulista. Que hora que é seu voo? Depois das 10 da noite. Falei, então, meu amigo. Eu busquei ele lá e ele vai pregar para nós nessa noite. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio de receber amigos. Realmente, como disse o Hans Burke, o teu reino é um reino de amigos. E existem amigos que são mais chegados do que irmãos. E eu quero agradecer o Senhor pelo privilégio, ainda que de forma muito simplória, retribuir ao meu amigo Jairon por toda a hospitalidade, toda a generosidade que ele sempre teve comigo, ele, sua família, sua igreja. Meu desejo é que o Senhor o abençoe e através dele abençoe todos os que vão ouvir esta palavra. Dá-nos, ó Deus, da tua voz através do teu servo. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Muito bom estar com os irmãos. Eu me sinto honrado de ter a amizade do pastor Manu. Faz o que, uns 2 anos já? Que a gente está nessa, vai para o terceiro já, né? Mais, né? 2 anos que você foi lá a última vez. É uma alegria estar com os irmãos, uma honra, um privilégio, mas também um desafio. Substituir o pastor Manu, que é o pastor de vocês, para trazer a palavra de Deus. Pastor Manu, muito querido em nossa igreja, inclusive. Nossos irmãos gostam muito, sempre que tem a oportunidade de levar um pastor para estar pregando em nossa igreja. E eu dei um oi para ele, só para dizer, estou aqui, viu? Se der para a gente tomar um café. E ele vem e diz, não, vai pregar lá na igreja. Eu digo, vou cobrar um salário para esse negócio, porque em cima da hora, assim, é complexo, né? De repente, mas é uma honra estar aqui com os irmãos. E aí o pastor me deu um texto, Salmo 119:9, é isso, né? Vocês podem ler esse texto para a gente? Está aqui? Olha, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, engrandecido seja o teu nome. Pai, muito obrigado por estar na tua casa, junto com nossos irmãos. Obrigado pela vida do pastor Manu, sua família, este ministério, que é o teu reino. Te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está comigo a minha esposa, está logo aqui. Nós temos 3 filhos, estão em São Luís. Às 2 da manhã já estaremos em casa, graças a Deus. Mas como eu disse antes, é uma alegria. Meus irmãos, há uma pergunta e uma resposta no texto. Falar sobre santidade. Santidade é um processo. Santidade não é algo que acontece da noite para o dia, mas eu só faço alguma coisa da qual eu estou vinculado, da qual eu amo realizar e fazer. E esse processo de santificação, é preciso amar ao Senhor, o Deus Santo. Que o próprio Jesus Cristo disse, sede santo como eu sou santo. Eu preciso amar ao Senhor.
Eu preciso amar a esse Deus, para entender quem era esse Deus. E uma vez alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E ele respondeu: amarás a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força. E ele apresenta um segundo mandamento. Só que Jesus está usando um texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, que é o mesmo texto, e lá está em hebraico. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E guardarás essas palavras no teu coração. E passar por um processo de santificação é pegar essas palavras de fato, amar ao Senhor desta maneira. E o que seria amar ao Senhor desta maneira, como está no texto de Deuteronômio, da qual Jesus vai parafrasear nesse texto também, lá no livro de João. Queridos, aí existem algumas palavras em hebraico que é preciso entendê-las, para que você tenha profundidade, se de fato eu tenho amado a Deus como devo amar, para que meu processo de santificação apenas se inicia, e aí é o pontapé inicial, para que você busque essa santificação. E aí tem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E amar o Senhor de todo o coração e guardar as palavras no seu coração, tem duas palavras coração aí, mas que em português para a gente é a mesma coisa, mas em hebraico é diferente. As duas palavras em hebraico é lev e levav, e tem significado diferente, porque amar o Senhor de todo o teu coração é lev, não é leve. Entenderam? Aqui é levav. Então ele está dizendo para você, de tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você guarda no seu intelecto, é preciso amar o Senhor assim. Aí ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. E a palavra aí é nefesh. O que é nefesh em hebraico? Está falando de alma, pastor. Nefesh aí é goela, é garganta. E o que passa pela garganta? Pela goela. O que mais? Comida. E se você não beber água, se você não comer, você vai morrer. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua vitalidade. Se você não amar dessa forma, você não consegue dar o seu pontapé inicial para o teu processo de santificação. E a última palavra, meod, que é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. Aí algumas pessoas pensam força, né? Olha como esse rapaz forte aí, ó, deu certinho agora. Não foi nada combinado, não. Se eu for levantar, eu não consigo, cara. Até porque a minha força não é essa força que o texto está falando, mas é força do teu completo, tudo que você consegue fazer, do teu tudo. Qual é o teu tudo? Às vezes a gente não consegue amar o Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com tudo que podemos fazer. Inclusive quando eu falei da mente no coração, o que você mais sabe fazer? Onde é que você é expert? Onde é que você é especialista? Nisso você tem que amar o Senhor. É todo o teu processo. Então força aí é tudo. Você consegue amar ao Senhor assim? Porque só aquilo que você ama é que você se torna. Por exemplo, um casal recém-casado, e aí tem a história do pastor que se casou e foi para a lua de mel, e chegou lá, eles não podiam pagar um hotel, ficaram num chalezinho, tímido, acanhado. Aquela esposa acordou de manhã cedo, preparou um café da manhã para o seu esposo, e pegou um mamão, cortou todo ele, bem enfeitado, bem bonito, mas ele odiava mamão. Mas quando ele olhou aquele mamão bem bonitinho, todo cortadinho, o trabalho que deu, ele engoliu aquele mamão. No outro dia, de novo, ela chegou outra vez, o que tinha lá? Mamão. Foram para casa, estava lá o mamão. Ele disse: eu tive que aprender a gostar de mamão, porque eu amo a minha esposa. É um processo.
E aí o texto bíblico de Efésios 4, 22 a 24, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade, provenientes de onde? Da verdade. Porque o texto bíblico já diz, tem que obedecer a palavra de Deus, para que você siga um caminho puro. E a salvação em Cristo Jesus pressupõe o início desse processo de santificação. Aceitei Jesus, eu começo a amá-lo, e a partir daí, eu começo a mudar a minha vida. E aí, queridos, essa justificação divina nos coloca em um ambiente favorável. Essa justificação, ela me dá o início para termos uma vida plena e uma vida santa. E cabe a nós escolhermos o caminho da obediência e da rendição através dessa atmosfera de amor. Eu amo o Senhor. E eu quero isso para a minha vida. E não há limitações para os ambientes da graça, diz um escritor. E ele diz: o crente mais fraco está tão justificado quanto o santo mais piedoso. Não existe graça maior para um e graça menor para o outro. Ou você está no caminho da santificação, ou você não está. Ou você tem Jesus como ponto central, ou você não tem. E a remissão dos nossos pecados acontece com a ação de Cristo, não com a nossa ação. Nada que você fizer vai te fazer ser mais santo ou menos santo do que qualquer outro. Não adianta pensarmos que como nós somos crentes, como nós somos cristãos, como eu creio em Jesus, nós somos maiores ou melhores do que quem está lá fora. Não. Deus ama tanto quanto você a prostituta lá fora, do mesmo jeitinho, sem diferença. A diferença é que você hoje é alguém que reconheceu a tua vida de pecador, arrependido, e caminha esse processo. Mas de amor é igual, é a mesma coisa, não existe diferença. E aí, queridos, essa esfera de pecado, pecado de Adão que corrompeu a humanidade, porque o texto bíblico também diz assim: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, a qual era um tipo daquele que haveria de vir. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Ou seja, hoje nós temos como sermos limpos do pecado e viver esse caminho de purificação, e viver esse caminho da qual a palavra de Deus está nos colocando, para que o pecado não reine mais sobre as nossas vidas, para que a morte não reine mais sobre as nossas vidas, mas que nós sejamos totalmente envolvidos pela graça de Deus. E a força da graça, ela supera a sentença da condenação. E aí vem o segundo Adão, Jesus Cristo, que trouxe essa graça, porque o primeiro Adão nos levou ao pecado, mas o segundo Adão nos limpa e nos purifica de todo esse pecado. E aí o grande escritor evangelista britânico Alan Redpath, ele diz: a não ser que a graça tenha alterado radicalmente meu comportamento, ela não poderá alterar meu destino. A não ser que a graça tenha alterado radicalmente a minha conduta, o meu comportamento, ela não poderá alterar o meu destino. Ou seja, o caminho que eu estou trilhando, aquilo que eu estou fazendo, o pontapé inicial é amar o Senhor. E aí vem um processo. A minha vida precisa mudar. Eu preciso percorrer novas atitudes. Porque um dia eu era um pecador jogado numa condenação, hoje eu não sou mais. Então a minha vida precisa, de fato, mudar. É o que John Stott comenta, que o primeiro Adão trouxe condenação, catacrima. E o segundo Adão, Cristo, uma obra de justificação, de caioma. Totalmente diferente. Então onde é que você está? Você está em Adão? Ou você está em Cristo? É preciso pensar nisso, porque santidade, segundo Tozer,
não existem atalhos, só existe um caminho. Não existe atalho para a santidade. E aí a pergunta que foi feita nesse texto: se nós fomos regenerados, se nós fomos alcançados pelo Senhor, a santidade é o lado visível da salvação, é perceptível. E um Deus santo, Ele chama o seu povo à santidade. Um Deus santo, Ele chama o seu povo, quando Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. Santidade, queridos, não é ter um comportamento exótico, nem uma indumentária bizarra, e muito menos gestos e palavras estereotipadas. Ou seja, muitas vezes é preciso vestir uma roupa de crente, muitas vezes é terem jargões de crentes, mas não é isso que é a vida cristã, e não é esse o processo de santificação. Eu vejo Manu, calça esportiva, né? Camiseta, tênis. Em algumas igrejas, viu, pastor? Você será considerado um herege. Porque as pessoas colocam no estereótipo. Eu fui pregar no sertão do Pernambuco, quando eu estava no finalzinho do meu curso. Minha esposa não estava mais nem lá, ela já tinha ido para São Luís. E cheguei lá para pregar. Eu estava num sapato social, uma calça social, porque a igreja é muito tradicional. Quando eu entrei, a irmã disse: ô pastor, tem que pregar de terno e gravata. A gente coloca a santidade por fora. Nós queremos mudar as pessoas por fora. Queridos, e santidade não é isso, é retidão de vida. É isso que é santidade. Queridos, há muita santidade deformada, arrogante, exaltando o homem, muitas vezes as denominações religiosas. Uma santidade que transfere atenção para uma denominação, que evidencia a presença de Deus na vida do santificado. É uma coisa estranha. Qual é a denominação melhor? Quem é que... Não dá para entender santidade dessa forma. Se uma pessoa é santa, não se deve esperar dela uma atitude passiva. Se uma pessoa é santa, querido, não deve se esperar dela uma empáfia espiritual que tantos exibem, mas uma atitude que mostre frutos de comunhão séria com Deus, porque é pelos teus frutos que vão conhecer que você é o meu discípulo. Jesus disse: se vocês amarem uns aos outros, aí sim as pessoas vão conhecer e saber que vocês são meus discípulos. Ou seja, a atitude de vocês, o caminho que vocês estão percorrendo, aquilo que vocês estão fazendo, não é por aquilo que vocês vestem. Ser santo é ser íntegro. Um dos produtos de santidade, queridos, é moralidade. E nós devemos pensar seriamente nisso. Santidade é correção de vida em todas as áreas. Nos negócios, na vida doméstica, na vida eclesiástica, nas vestimentas, no lazer, na produção dos bens, na cultura. Nós passamos anos e anos. Houve um tempo que as igrejas achavam pecado fazer culto do lado de fora do templo, só pode ser no templo. Porque isso é ser santo. Precisamos honrar a santidade do Senhor, mas isso não é a santidade de Deus. Houve um tempo que não se chamava esse local de auditório, de templo, não sei como é que vocês chamam aqui, mas chamava de santuário. Espera aí, é isso aqui que é santo? Ou são as pessoas que têm que ser santa, que sejam santos porque eu sou santo? Eu estava em Recife também, e eu pastoreava uma congregação da igreja mãe, e eu fui para a sessão ordinária da igreja, e lá era igual aqui, só que lá eram uns bancões enormes de madeira, templo para 450 pessoas, um templo comprido, e lá não tinha o corredor central, somente 2 corredores igual vocês têm aqui nas laterais. Ia ter um casamento, e aí foi para a sessão para aprovar, afastar os bancos
para abrir o corredor central, para que a noiva passasse e pudesse haver o casamento. Mas afastar os bancos era um pecado. E pasmem, não passou. Porque era pecado mexer nos bancos do Senhor. Queridos, santidade é pessoal. É para pessoas. Não é para matéria. Santidade é uma vida dedicada ao Senhor. Não é possível transferir santidade para alguém. O texto bíblico diz: esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Nós estamos nos importando com coisas que não deveríamos e deixando aquilo que deveríamos de lado. O que importa são as pessoas. É necessário um esforço pessoal, uma vontade, uma predisposição, uma atitude para santificar-se. É preciso ter uma posição, é preciso ter uma escolha. Por isso a pergunta, eu escolho a santidade de Deus para que eu seja santo também. O texto bíblico também, 2 Timóteo 2, 20 e 21, diz: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A questão é, o que você vai escolher? Vaso de ouro para honra? Ou um vaso de madeira, de barro, para desonra? Essa é a questão. O que você está fazendo nesse lugar? Por que você está aqui? O que de fato importa para você? O que nós queremos como santos do Senhor? Templos bonitos, patrimônio sólido? O que você busca? Riquezas materiais, uma cultura diferente da do mundo? Em muitos lugares os cristãos diferenciam seus prédios dos demais, colocando uma cruz, colocando algo que chame a atenção. Mas o que você tem colocado na sua vida para ser referência e diferencial na sociedade que nós estamos vivendo? Porque uma cruz muitas vezes sobre o altar, ou uma cruz muitas vezes numa torre na frente da igreja, ela é inútil se seu significado não é visível na vida daqueles que estão dentro da igreja adorando ao Senhor. Eu acho lindo de ver a cruz ali. Lá na nossa igreja tem também. Não sei se aqui foi fácil colocar, viu, pastor? Deve ter sido não, né? Porque na nossa época eu cheguei em São Luís, há 20 anos atrás, e não tinha uma igreja batista que tivesse uma cruz dentro. E na hora de colocar essa cruz dentro, os irmãos, pastor, isso é uma blasfêmia. A cruz é da igreja católica. É um absurdo. Eu digo não. A cruz é o símbolo da vitória de Jesus. E se é o símbolo da vitória de Jesus, é o símbolo da minha vitória. Queridos, a identidade cristã ela começa com uma cruz. Não num prédio ou no altar, mas no coração. Ser cristão é tomar sua cruz como Cristo. E ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e é crucificar-se. Como disse um teólogo do passado, Cristo crucificado só pode ter seguidores crucificados. Não existe isso. Queridos, isso não significa que você precisa ir subir numa cruz e morrer igual Jesus, não, porque esse sacrifício já foi feito por Ele. O Senhor já fez isso. Mas é estar disposto a romper com os sistemas e valores e atitudes e seguir os sistemas e valores de Deus. É o caminho a ser trilhado. Em Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Agora a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É mudança, é um processo. Quanto mais próximo de Deus, em oração, de sua palavra, leitura bíblica todos os dias, aprendendo, de sua igreja, comunhão com a igreja, quanto mais nós estivermos assim, melhor será a nossa qualidade de vida cristã.
mais saúde espiritual nós teremos, mais desfrutaremos da alegria da salvação, melhor para passarmos pelas lutas, pelas aflições e fugirmos de todo o pecado. E aí Tomé uma vez chegou para o Senhor e disse: Senhor, a menos que eu veja as marcas dos cravos em tuas mãos, eu não crerei. Só que nós somos aqueles que estamos no processo de santificação, que Jesus Cristo disse: sede santo como eu sou santo. Nós somos aqueles que estamos dizendo: fui crucificado com Jesus Cristo, agora não mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então a tua vida é baseada em Jesus, ou seja, você foi crucificado com Ele também. E Tomé disse para o próprio Senhor Jesus: Senhor, a menos que eu veja nas tuas mãos as marcas dos cravos, se eu não ver, eu não crerei. A sociedade está lá fora, olhando para a igreja do Senhor e dizendo: a menos que eu veja as marcas dos cravos nas tuas mãos, eu não crerei. Se eles não verem que nós somos santos como Deus é santo, eles também não vão crer. Esse é o processo, que caminho seguir? Nós vamos continuar sendo pecadores, porque a perfeição somente nos céus, mas as pessoas vão ver que é diferente, que é outra vida. Queridos, que caminho você tem percorrido? Porque a pergunta do Salmo 119 é essa: qual o caminho para viver puro? O primeiro pontapé é amar de fato o Senhor. E amar o Senhor não é ser frequentador de igreja. Eu digo muito isso lá na igreja. Não seja frequentador de igreja. Frequentador de igreja não é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que segue o seu mestre, que age como o seu mestre. A sociedade espera isso de nós. As pessoas esperam isso de cada um de nós. E que caminho você está trilhando? Porque a sociedade está dizendo: a menos que eu veja as marcas dos cravos nas mãos de vocês, eu não crerei. Mas que essa igreja seja uma igreja santa, que de fato as pessoas vejam: de fato você foi crucificado com Jesus, porque você morreu para o velho homem, e você é outra pessoa, totalmente diferente. Você é outra pessoa que mostra os céus para a gente, porque nós somos a agência do céu na terra. É preciso mostrar o céu para as pessoas. Que a igreja PIB de Itaim seja essa agência, onde tem pessoas santas, onde tem pessoas crucificadas com o Senhor, onde tem pessoas que trilham o caminho de santificação, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus santo, e Ele merece seguidores santos. Que Deus lhe abençoe, que Deus faça crescer cada vez mais, pastor, esse ministério, e que a tua vida seja consagrada completamente ao Senhor. Que Deus abençoe.